Fala, turma. Sou Marcos Filho, sou professor de física, tá? Hoje a gente vai ter essa aula de resolução de exercícios sobre velocidade, tá? Então, antes de vocês assistam a aula, tá? Vão treinando, faça todos os exercícios possíveis, porque, galera, só vai aprender física quem fizer o maior número de exercícios possíveis, tá certo? Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos iniciar aqui bem devagarinho, tá? Diz o seguinte: numa estrada, um automóvel passa pelo marco quilométrico 218 às 10 horas e 15 minutos. E pelo marco 236 às 10 horas e 30 minutos, qual a velocidade média em quilômetro por hora? Então, o que você tem que saber primeiro são duas coisas. Primeiro, distância em metro, tempo em segundo, distância em quilômetro, tempo em hora. Ponto final. Se você souber dessa regrinha, acabou-se, galera, tá? Você não vai ter problema com nada. Porque ele pede aqui quilômetro por hora, então a distância tem que estar em quilômetro e tempo em hora, tá certo? Vamos começar com a brincadeira? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um desenhozinho assim, simplesinho, ó. Uma reta, essa reta determina a trajetória, eu desenho a trajetória. Esse cara vai partir de 1 quilômetro. Que quilômetro é? Quilômetro, cadê ele? Isso, 218, ó. 218. Então, ele vai partir aqui do quilômetro 218, certo? Com destino ao quilômetro 236. 236. Tudo isso é a distância em quilômetro, tá certo? Agora, ele está saindo que horas do dia? Ele está saindo às 10 horas. 10 horas e 30 minutos. E está chegando, aliás, 10 horas e 15, né? Ele saiu às 10 horas e 15. Ele chegou às 10 e 30. Então, ele está saindo às 10 horas e 15 minutos. 10 horas e 15 minutos. E vai chegar às 10 horas e 30. 10 horas e 30 minutos. Tá certo, pessoal? Olha, 10 horas e 30 minutos. Pronto. O que a gente vai calcular é isso aqui, ó. Saber o quanto ele percorreu nessa trajetória todinha aqui, ó. Qual é a velocidade desse cara, tá? Sabendo essa velocidade, não tem tranquilo, não tem cabeça quente não, tá certo? Agora, primeiro eu fiz o desenho e agora eu vou separar o que eu chamo de dados. O que são os dados? São os números que o problema está me dando e o que ele pede, tá? Fica mais simples. É tipo uma organização de resolução de questões, tá? Em física é muito comum a gente fazer assim, tá bom? Então vocês vão se acostumando, tá? Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí depois a gente faz, tá certo? Porque não tem como fazer um problema de física se não organizar ele direitinho no começo, tá certo? Então, ó, quem é os dados? Quem é a distância percorrida? A distância percorrida vai ser 218, aliás, 236, né, que é o final, menos 218. Você já sabe calcular isso aqui, ó. 218. 236 menos 218 dá um total de 18 quilômetros. Só isso, pessoal, 18 quilômetros, ó, km. E quem é o tempo? O tempo. Agora o tempo tem um detalhe, ó. O que é que eu vou fazer no tempo? Quem é o tempo final? Sim, 10 horas e 30 minutos. Olha, você vai fazer tempo assim, ó. E ele saiu às 10 horas e 15 minutos. Você vai fazer assim, colocar unidade abaixo de unidade. É, lógico, como é tempo, nunca pode ser negativo. Então, o maior vai ficar sempre em cima, tá? O maior sempre em cima e o menor embaixo. Tá certo? Que tempo é uma grandeza que jamais poderá ser negativo, tá bom? Ó, então vamos fazer essa subtração rapidinho aqui, galera. Ligeirinho. Corta aqui, pede emprestado, fica 2. E aqui vem 1, né? Assim que a gente aprendeu lá atrás, lá no fundamentalzinho. Muito bem. Então, ó, 5 para 10, 5. E 1 para 2, 1. Então, você tem quantos minutos? 15 minutos. Você percorreu 18 quilômetros. Tá certo? Sendo que ele pede aqui, ó, em hora. Em hora. E aqui está em minuto. Então, o que é que eu faço? Eu transformo 15 minutos
em hora. Como é que eu faço isso? Coisa mais simples no ensinei, você já sabe. Ó, é só pegar 15 e dividir por 60. Às vezes parece uma letra de um alfabeto, né? Então é só pegar 15 e dividir por 60, somente. Ó, 15 dividido por 60. Isso pode, gente, dividir assim? Não, o que é que eu faço? 0, uma vírgula, acrescento um zero, tá? Corta esse zero da direita com o da esquerda e aí eu começo a dividir. Que número? Isso, 2, gostei. Ó. A moça lá atrás acertou, disse 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 15, 3. Pessoal, já coloquei vírgula aqui. Ó. Preciso colocar mais vírgula? Não. Colocou uma vez fica. Então, você só acrescenta 0. Ó. E agora cabe que número? 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Certo? Beleza, professor. Pode avançar. Então, ó, eu sei que velocidade vai ser a distância sobre o tempo. Ora, quem é a distância? Eu percorri quantos quilômetros? 18. Você percorreu 18 dividido por 0,25. Certinho? Vocês dividem aí para não perder muito tempo, tá? Ó, 18 por 0,25 dá um total de 72 km por hora. Tá certo? Aí vocês dividem aí direitinho depois, tá? Do jeito que eu ensinei a vocês, tá bom? E senão a gente termina só amanhã. 72 quilômetros por hora. Fácil, né, pessoal? Beleza? Legalzinho? Dá um joinha aí pra gente. Isso. Avançar. Exercício 2. Segundo o comentarista esportivo, um juiz de futebol atualmente, ao apitar um jogo, corre em média 12 km por partida, considerando os 90 minutos do jogo. É correto afirmar que a velocidade média dele, em quilômetros por hora, é de quanto? Bom, pessoal, esse daqui é aquela questão que é modo bebezinho, tá? Modo bebezinho, modo, ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, inúmeras gotinhas de mel. Separa os dados, certinho? Novamente, sempre separando os dados para se organizar melhor. Não precisa fazer aquela reta, tá? Porque só tem 2 dados, né? Ó, tem o deslocamento, que é um deslocamento 12 km, 12 quilômetros, é o deslocamento, tá? E o tempo é igual a 90 minutos. O tempo de 90 minutos, tá certo? Sempre que ele quer quilômetros por hora, ó. Se você dividir 12 por 90, dá quilômetros por minuto. Tá errado. Então tem que fazer o quê? Transformar 90 minutos em hora. O que é que eu faço? De novo, ó, 90 dividido por 60. Divide, galera. Não tem pra onde correr, não, ó. Corta 0 com 0. Tá certo? 1 vezes 6, 6 para 9, 3. Como 3 é menor que o 6, coloca uma vírgula, acrescenta 1 0. E aí dá quanto? Isso, 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Então você vai ter 1,5 hora. 1,5 horas é a mesma coisa de 1h30, tá? Tá certo? Muito bem. Então a velocidade vai ser a distância sobre o tempo. Se a velocidade é a distância sobre o tempo, então a velocidade é igual a 12 dividido por 1,5. Pronto, pessoal. Aí você tem a velocidade média do cara, tá? Aí você faz, ó, 12, isso aqui dá para dividir, safadinho dá para dividir, dividido por 1,5. Tá certo? Para começar essa divisão, o que é que eu faço? Você corta o zero. Aliás, corta a vírgula e acrescenta um zero. Que número multiplicado por 15 que dá o 120? Pode contar nos dedos. Ó. Pode contar nos dedos. Tá certo? Que número multiplicado por 15 dá o 120? O 8, né? 8 vezes 15, 120. Para 120, nada. Então, a velocidade é igual a 8 quilômetros por hora. Fácil, pessoal?
Ok? Dúvida nenhuma? Vamos avançar, né? Vamos avançar. Ó, um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60. Então, qual é a velocidade média total do percurso? Outra questãozinha mais, um pouco mais puxadinha, tá? Vamos fazer assim, isso aqui é uma trajetória, certo? Nessa trajetória é o seguinte, tá? Deixa eu fazer mais em cima, porque possa ser que não dê espaço para terminar, né? Então, eu vou desenhar a trajetória, vou desenhar uma trajetória aqui para vocês observarem. Como se responde, galera? Ó, a divisão não é obrigatório fazer o desenho, não. É só obrigatório. Eita, que reta bonita. Ó, supomos o seguinte. Dividir aqui assim, ó, um tracinho. Esse cara eu vou chamar de X e esse cara eu vou chamar de X, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, quem é a distância total percorrida por isso aqui, hein? Olha, a distância total é X mais X, né? Então dá quanto? 2X. Joia. Nessa primeira metade, eu percorri a 30, ó. 30 quilômetros por hora. Na segunda metade, eu já fui a 60 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Então, a primeira metade foi a 30, a segunda a 60, tá? Agora, resta saber qual foi o tempo que você levou para percorrer aqui essa distância, tá certo? Então, o tempo é igual à distância sobre a velocidade v. Vou chamar de T1. Então, quem é T1? Quem é a distância? X. Quem é a velocidade? 30. Pronto. O tempo 1 é x sobre 30. Quem é T2? T2 vai ser a mesma coisa, ó. D2 sobre V2. Olha, aqui é D1 sobre V1. Aqui é D2 sobre V2. Certinho, galera? Ó. Então, quem é D2? X. Coloca X aqui. Quem é V2? 60. Então, vai ficar X sobre 60. Pronto. Você tem o tempo e você tem a distância. E ele quer que você encontre o quê? Né? A velocidade? Então, vamos lá. Então, ó, velocidade, coloca assim, ó. É a distância sobre o tempo. Se velocidade é a distância sobre o tempo, então vamos lá. Quem é a distância? 2x. Eu não percorri a trajetória do x. X na primeira metade e x na segunda metade. Então dá quanto? 2x. Sobre... agora vem o seguinte. Eu vou pegar o seguinte. Quem é o tempo total? Não é T1 mais T2? Então, vai ficar T1, que é x sobre 30, ó, T1 x sobre 30, mais T2, que é x sobre 60. Pronto, pessoal. Agora, observe bem que é só resolver matemática aqui. E essa matemática é matemática fundamental, ó. Você vai resolver essa soma de frações, que é basiquinha para vocês, tá certo? Eu vou aplicar aquele método borboleta, que faz a multiplicação, tá? Aplicando o método borboleta, você faz a multiplicaçãozinha bem legal aqui, ó. X vezes 60, então a velocidade vai ser igual a 2x, vou repetir o 2x, tá certo? Ó, bem tranquilo, sobre x vezes 60, 60x, mais 30 vezes x, 30x, sobre 60 vezes 30, 1.800. Pronto, gente, estou aqui, ó. Tá certo? Vamos terminar aqui em cima. Pronto, é só isso, método borboleta. Acabou, resolvido. Então, a velocidade vai ser igual a 2x em cima, ó, sobre 60 mais 30, 90. 90x sobre 1.800. Ok, professor, tá ótimo. Velocidade
Repete a primeira fração, ó, 2x sobre 1 e multiplica pelo inverso da segunda, ó, 1.800 sobre 90. Pronto. Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso de quem? Da segunda. Nesse caso, fica o seguinte, corta o zero de cima com o de baixo. Quanto é 180 dividido por 9? Isso. Sim, aqui tem x embaixo, né? Corta o x também de cima com o de baixo. Ó. Esse x é cortado e esse outro também, tá certo? Então, ficou 2 dividido por 1 dá 2. 180 por 9 dá 20. Então, 180 por 9 dá 20. X vale quanto? 40 quilômetros. 40 quilômetros por hora. Pessoal, mamou com açúcar essa aqui, não foi? Muito bem. Tá? Então, isso aqui é o 9, viu? É o 9, 90. É o 9. Isso, 90. Muito bem. Vamos lá. Posso avançar. Próximo. Um corredor fundista está participando de uma prova de 5 km. Nos primeiros 3, ele mantém a velocidade constante de 1,5 e no restante da prova de 2, qual será a sua velocidade? Eita, que coisa boa! Esse daqui, observa o seguinte, ó. A primeira observação que eu vou fazer é aqui, ó. Olha para cá. Aqui está em quilômetro e aqui está em metro. Isso pode, Arnaldo? Não. Vamos brincar de transformar para começar a responder, tá? Ó, então vamos lá. Vamos separar novamente nossos dados. Pessoal, depois de separar os dados, o resto é tranquilo demais. Separando os dados, 2 pontos. Vamos lá. Um corredor está participando de uma corrida de 5 km. Nos primeiros 3, mantém-se uma velocidade de 1,5. Então, vamos lá. A distância no primeiro foi de quanto? Quem é a distância? 3 km. 3 km. E não posso ter 3 km. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico ou divido? Isso, acertou quem falou multiplicou. Multiplica por 1.000. Então, você multiplica por 1.000. Quando você multiplicar por 1.000, você vai ter a distância percorrida. Certo? Então, qual é a distância percorrida? 3.000 metros. Isso, vamos fazer direitinho, galera. 3.000 para não se atrapalhar. 3.000 metros. Certo? Então, o primeiro instante eu percorria 3.000 metros, tá? Esse problema é igual ao outro. Não tem muito o que fazer, não. Tá bom? A velocidade 1. V1. Quem é V1? Olha aqui, vai ajeitar, vai ser analfabeto, né? Quem é V1? V1 é igual a 1,5. 1,5 metros por segundo. Ó, tá vendo? Ó? Metro. Tá tranquilo, não tá? Isso. Vamos lá, aqui é tudo D1 e V1, tá? Pessoal, mas preste atenção, para você achar a velocidade, você tem que ter o tempo, né? Então, quem é T1, vou fazer logo aqui, ó, que lá a gente só coloca a expressãozinha. T1 é igual a distância, 3.000, dividido por 1,5. Dividido por 1,5. 3.000 dividido por 1,5 vai dar um total de quanto? 3.000 dividido por 1,5 vai dar um total de 2.000, muito bem. Então, ele vai percorrer, ó, em 2.000 segundos. Isso. Muito bem. Deixa guardadinho, tá? Vamos fazer agora o seguinte, ó. Preste atenção. 5 km nos primeiros 3, ele mantém sua velocidade de 1,5. Então, ele gastou 2.000 segundos. No restante da prova, bom, se eu percorri 3 km e a distância total é de 5, faltam quantos? Isso, faltam 2, professor. Então, a distância 2 vai ser um total de 2 quilômetros. Então, eu vou percorrer 2 quilômetros. Quando eu percorrer em 2 quilômetros, o que é que acontece? Ó, primeira distância 3, segunda 2, tá? Então, a velocidade 2 é de quanto? Quilômetro, não pode. Então, multiplico por 1.000. Quando eu multiplicar esse cara por 1.000, ó,
eu vou obter quanto? 2.000 quilômetros. 2.000 km. 2.000 metros que diga, né? Km não, metro. 2.000 metros. Isso. Então, quem é V2? V2, ó, 2 metros por segundo. E eu gastei quanto tempo, gente, para fazer esse percurso todo? O tempo. Ó, quem é T2? T2 é igual 2.000 dividido por 2. 2.000 dividido por 2. E 2.000 dividido por 2 dá quanto? 1.000. Então, eu gastei 1.000 segundos. Pronto, galera. Acabou-se. Olha só que coisa chique. Quem é a velocidade? Velocidade é a distância sobre o tempo. Eu percorri quantos quilômetros? 5. Mas não pode estar em quilômetro, tem que estar em metro. Então, vai ficar 5.000. Então, 5.000 dividido por 1.000. Quanto é 5.000 dividido por 1.000? Dá quanto? Corta, ó. 2. Por 2.000, né? 5.000 por 2.000. 3. Então, 5 dividido para 2, eu vou obter um total de 1,6066667, tá? 1,66 metros por segundo. Tá claro, pessoal? Beleza, número 4? Então, vamos fazer mais, tá? Número 5. Esse número 5 já começa a ficar mais puxado um pouquinho para vocês, brincando. É fácil. Ó, o rompimento da barragem de contenção de uma mineradora de Mariana acarretou um derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Tá? Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto por metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Com base nas informações apresentadas no texto, calcula a velocidade média do deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar. Tudo em quilômetro por hora. Tá certo? Pessoal, essa daqui é número 5. Número 5, modo BB. A número 5 é modo BB mesmo. Tranquilo demais. Olha, os dados. Vamos fazer aqui os dados. Colocar os dados, eu respondo na próxima página. Os dados. Qual é a distância percorrida? Isso, 600 quilômetros. 600 km. Qual o tempo do percurso? Ó, ele deu quantidade de dias. Mas eu sei que um dia são 24 horas. Um dia apresenta 24 horas. Então, 16 dias vai apresentar quantas horas? Ó, 16 vezes 24. Tá certo? Então, você multiplica. Então, você multiplica 16 vezes 24. Vai dar um total de 324 segundos. Isso. Olha que coisa boa. Tá certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Terminar aqui. Então, velocidade é igual a distância sobre o tempo. Eu percorri 600 quilômetros e vou levar 324 horas, que dá um total de 16 dias, tá certo? E aí você divide em 9, ó, só retificando, ó. Deixa eu retificar aqui para vocês, uma coisinha só. 384, tá? Tá certo? O tempo é 384, não 324. Retifica aí, por favor, tá certo? Então, vamos lá. Então, 600 dividido por 324, vou obter um total de 1,56 aproximadamente. Então, a velocidade da lama é de 1,56 quilômetros por hora. Certinho, pessoal? Então, tranquilo, né? Aproximadamente 1,6 km por hora, tá? Então, é uma velocidade relativamente boa, tá bom? Vamos avançar. Número 6. Observando-se atletas quenianos correndo provas
com a maratona de 4,195 quilômetros, fica impressionado com a forma natural com que os atletas correm distâncias enormes com velocidade incrível. Tá certo? Então, eu vou percorrer uma velocidade gigantesca, tá? Vou ter uma velocidade muito grande em um tempo e um trecho incrível. Um atleta passa pelo quilômetro 10 na maratona, às 8 horas e 15 minutos. Às 9 horas e 51, esse atleta passa pelo quilômetro 39. Qual é a velocidade média desse atleta? Pessoal, tranquilo demais, não tem cabeça quente, faz aquela retinha, ó, fizemos agora, há pouco tempo atrás. Tá? Aqui é o quilômetro 10, aqui é o quilômetro 39, e o único problema aqui vai ser o tempo para vocês, né? Ó, 8 horas e 15, e ele terminou às 9 horas, ó, 9 horas e 51, certo? 9 horas, ó, 9, fazer as pazes com esse 9, né, galera? 9 horas e 51 minutos, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer mais bonitinho aqui para vocês. Isso. Apagar esse H também. 9 horas e 58 minutos, tá certo? Ó, 9. Agora sim. Isso, 9 horas e 51 minutos. Ok. Pois bem, qual é o deslocamento desse cara, desse indivíduo? Vai ficar 39 menos 10, e dá um total de quanto? 29. Certo? 29 quilômetros. Então, eu percorri quantos quilômetros? 29 quilômetros. Quanto tempo ele levou? O tempo. Vamos fazer o tempo aqui, ó. O tempo. Tempo é igual 9 horas, o maior em cima, lembra, né? O maior em cima. 9 horas e 51 menos 8 horas e 15. Ó, tem um detalhe aqui para fazer, tá? Vamos observar o detalhe, tá certo? O detalhe é simples. Ó, se você observar, esse número aqui, 5, ele é menor do que 1 e não pode. Você vai fazer 5 para 1? Ora, não tem lógica, né? Então, você pede emprestado aqui 1, sendo que aqui vai ficar 4, ó. No lugar de você aumentar uma unidade aqui, você não vai aumentar uma unidade aqui. Você vai aumentar 60, né? Tá certo? Aliás, e 15, né? Você aumenta uma unidade aqui. Pedir emprestado, aumenta uma unidade aqui, tá? Subtração normal, tá certo? Faz normalzinho. Aí, para ter sucesso no futuro. Então, 5 para 11, 6. 1 para 4, 3. Ó, 1 para 4, 3. E 8 para 9, 1. Então, 1 hora e 36 minutos. Ele vai percorrer essa distância, tá? Se ele vai percorrer essa distância em 1 hora e 36 minutos, tá? Qual o tempo dele? Quanto tempo ele vai levar, pessoal, para percorrer isso aí? Pronto, 1 hora e 36 minutos. Mas preste atenção. Você não pode fazer a velocidade com 2 unidades medidas de tempo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar 1 hora aqui quietinho, 1H, mais 36 minutos. Esses 36 minutos eu vou transformar em hora. Vou fazer aqui embaixo. Ó. 36, ó, dividido por 60. Pode dividir? Não. 0,1 zero, 1 zero e 1 vírgula. Corto os zeros. Que número? 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Certo? Então, vai ficar 1 mais 0,6. 1 mais 0,6, vou obter quanto? 1,6 horas. Então, 1,6 horas. Certinho, pessoal? Então, agora é só dividir, galera. Ó, velocidade é a distância. Quem é a distância? 29 dividido por 1,6. Quanto é 29 dividido por 1,6? Pode fazer aí rapidinho, a gente aguarda.
dá um total, essa velocidade vai ser um total de 18,1. Tá tudo quilômetros, né? Isso, quilômetros por hora. Certinho, pessoal? Dúvida na 6? Vamos avançar. A 7. A 7 também é uma questão boa de fazer, tranquila, tá? Ó, drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma das suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação dos primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local de socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância, tá? Considere um caso em que o drone ambulância deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. Nesse caso, a velocidade média é de quanto? Pessoal, vamos colocar essa velocidade em metro por segundo ou em quilômetro por hora. Vocês que sabem aí, tá? Eu, assim, dou minha dica, tá? Faço o mais fácil. Então, qual é o mais fácil para mim? Os dados. O mais fácil para mim é fazer o seguinte. A distância, eu tenho 9 quilômetros. Eu posso multiplicar esse valor por 1.000 e vou obter quanto? 9.000 metros. 9.000 metros. O tempo é de 5 minutos. 5 minutos. Se eu vou ter um tempo de 5 minutos, então, transformando para segundo, multiplica por 60. 5 vezes 60, 300. Então, eu vou ter 300 segundos. Pronto, pessoal. Ó, deslocamento e o tempo. Deslocamento e o tempo. O que é que eu vou fazer? Então, a velocidade vai ser igual à distância, que é 9.000. 9.000 sobre 300. 9.000 sobre 300. Corta 2 zeros de cima com 2 de baixo. Eita, 90 dividido por 3 dá quanto? 30 metros por segundo. Fácil? Pronto, 30 metros por segundo, tá? Beleza? Vamos avançar, fazer mais? Vamos embora. Eita, chegou na boa. A 8, o motorista pretende percorrer em 4,5 horas a distância de 360 km. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam a manter a velocidade de 60 km por hora durante os primeiros 150 minutos. No percurso restante, para chegar ao tempo previsto, ele deverá manter a velocidade média de... Vamos lá, de novo, ó. Separar aqui, ó, os dados. Os dados, isso. Vamos embora trabalhar, galera. Tá? Quais são os primeiros valores que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui para vocês? Ó, inicialmente é o seguinte. Meu tempo total é de 4 horas e meia, minha distância total é 360, tá? Minha velocidade no primeiro trecho foi de quanto? 60. Tá certo? Foi de 60. Então, coloca aí, ó, V1 igual a 60. 60 km por hora. Minha velocidade inicial, 60 km por hora. Tá certo? Nos primeiros 150 minutos. Tá? Então, preste atenção, galera. Ó, esse minuto tem que ser convertido para a hora, tá? Então, T1 é igual a 150 minutos. 150 minutos eu vou converter em hora. Quando eu converter em hora, eu vou dividir por 60. Olha para cá, corta 0 com 0. Olha, 15 dividido por 6 dá 2,5, né? Ó, então, vou obter 2,5 hora. Tá certo, pessoal? Agora, qual foi a distância percorrida nesse primeiro trecho, hein? Que eu não sei quanto foi. Nem sei quanto foi percorrida a distância do primeiro trecho, nem no segundo, quanto falta. E eu vou achar inicialmente a distância do primeiro trecho. Bom, vamos lá. Então, D1 é igual a velocidade 1 vezes o tempo 1. Isso, vezes T1. Certo? Quem é V1? V1 é 60. 60 vezes 2,5. Esse aqui a gente pode fazer manualmente, ó. Corta o 0 com a vírgula. Quanto é 25 vezes 3?
Isso, 25 vezes 3, 25 vezes 3 dá quanto? Isso, acertou quem disse 150, né? Tudo bem. Então, o primeiro trecho eu percorri quantos? 150 quilômetros, tá? Ok, pessoal? Então foi, né? Ó, transformei, botei tudo em hora, beleza. A primeira distância já achei, ó, 60 vezes 2,5, 150. Agora, pessoal, ele quer achar o quê? Na verdade, a velocidade para chegar no tempo previsto, qual é a velocidade dele? Então, vamos lá, velocidade. Pessoal, preste atenção. Eu percorri 150 km no primeiro trecho. A distância total são 360. Quanto é que falta? Falta quantos quilômetros? Isso, 210, não é isso? Não é isso ou estou errado? 210, muito bem. 210 sobre. O primeiro trecho foi percorrido com 2 horas e meia. 2 horas e meia. O trecho total, ó, dá 4 horas e meia, o tempo total. Se eu percorrer 2 horas e meia, falta quanto para chegar a 4 e meia? Isso, 2 horas. Então, 210 por 2, eu tenho que correr a quanto? Ó, 110, que não é interessante correr muito em estrada, mas quilômetros por hora. Tá certo, pessoal? A 8, fechou a 8, pronto. Vamos lá brincar com a 9. Essa 9 eu vou pular. Vamos fazer a 9. Vamos fazer a 9, hein? Não vou pular nada não, tá? Vamos fazer a 9, porque essa 9 é questão de Enem, inclusive, tá? A 9 a 10 são duas questões de Enem, faltam duas questões para a gente encerrar e dá tempo, tá? Vou fazer ela bem tranquila para vocês, bem light. E vamos ler direitinho, né? Ó, no Mundial 2007, Bernard, usando primeira vez a sapatilha 34%, mais leve que a média, conquistou ouro na corrida 1.500 com um tempo de 3,58. Então, ele percorreu 1.500 metros com um tempo de 3,58. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro nos mesmos 1.500 metros, sendo que um tempo menor, ou tempo maior no caso, tá? Revista Veja, agosto de 2008, adaptado. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou, ela aumentou em aproximadamente quanto? Quanto foi que ele foi mais veloz, galera? Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Para saber a velocidade dele, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a velocidade 1 e vou pegar a velocidade 2. Quando eu pegar a velocidade 1 e a velocidade 2, o restante é só dividir a 2 pela 1, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Fica simples, tá? A distância é a mesma, tá? Então, vou colocar 1.500, ó, 1.500, que é a distância, sobre, mais leve que a média, sobre 3,65. Isso aqui foi em 2006, né? Ó, 3,65. A velocidade 2 vai ser de quanto? 1.500 sobre 3,58. 3,58. Pronto, galera. Então, agora eu faço o seguinte, tá? Eu vou dividir os dois, dividir um pelo outro. Tá certo? Então, vou pegar a velocidade 2 e vou dividir pela velocidade 1. Pronto. O resultado disso aqui é o que você vai ter. Tá certo assim? Beleza? Bom, se tá beleza, então vamos lá. V2, 1.500 dividido por quanto? 3,58, está aqui a velocidade 2, dividido, vou botar assim, dividido para não espantar o freguês, por 1.500, isso, sobre 3,65. 3,65, tá? Então, o que é que eu faço? Repete a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 1.500 dividido por 3,58 vezes 3,65
sobre 1.500. Pronto, pessoal. O que é igual em cima é igual de baixo, você corta. Sobrou o quê? 3,65 sobre 3,58. E depois desse aqui, ó, depois de fazer isso aqui, é só dividir e assinar a alternativa correta, tá? Isso aqui vai dar um total de 1,02. 1,02. Como a questão pediu em porcentagem, então eu vou multiplicar aqui, ó. Aliás, eu vou dividir esse cara aqui por 100. Tá certo? Eu vou colocar em porcentagem. Colocando em porcentagem, isso aqui fica a mesma coisa de que 102 sobre 100 e dá um total de 102%. Se dá um total de 102%, pessoal, existe 102? Não. Então, foi 100%, o que você tinha antes, acrescentando 2%. Então, ela, finalizando, aumentou em 2%. Ela foi mais rápida, ela foi melhor, mais eficiente em 2%. Tá certo? Aí, marca a letra correta aí. Beleza? Ok? Vamos avançar. Outra do Enem. Essa do Enem é mais tranquila, tá? Essa do Enem é, ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar. Vamos lá. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade de automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre distância percorrida e tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo em que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre dois sensores é de 2 metros e o tempo percorrido e o tempo é medido por um circuito eletrônico, tá? Vamos lá. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica no limite de 40, sem receber multa, é de... Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, ó, resolver aqui, ó, distância 2 metros. 2 metros. A velocidade de 40 quilômetros por hora. Muito bem, galera, tá? Se a distância é de 2 metros e aqui está em quilômetro por hora, ó, aqui é quilômetro e aqui é metro. Pode? Não. O que é que eu faço? Eu transformo. É pegar 40 e dividir por 3,6. Quando você pegar 40 e dividir por 3,6, pronto, você dividindo 40 por 3,6, você vai ter um total de 11,1 metros por segundo. Pronto, galera, massa. Olha que coisa linda. Então, gente, quando você chegou nessa velocidade, então agora, pessoal, é só achar o tempo, ó. Tempo, já aprendemos tudo sobre o tempo. Já sei, professor, calcular a distância sobre a velocidade v. Então, quem é a distância? 2, ó, dividido por 11,1. Depois você faz continhas aí para ver se dá certo, tá, galera? 2 dividido por 11,1 vai obter quanto? 0,18 segundos. Aproximadamente, tá? Tá certo? Então, essa é a questão do Enem. Fácil, né? Ó, questão cai no Enem, ó, questão fácil. Meu aluno, se vocês estudaram, aprenderam legal, consegue fazer 100%. Ó, agora com vocês, galera. Eu coloquei 6 questões aqui, ó, tá certo? 6 questões para que vocês brinquem, se divirtam, tá? Relaxem, vejam os exemplos que eu fiz, tá? E aí completa isso aqui, tá bom? Ó, por hoje é só, tá certo? Eu desejo a vocês bons estudos, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir, tá bom?